O prazo para a declaração anual de imposto de renda de 2024 já começou. E se você é investidor, mas tem algumas dúvidas de como declarar os investimentos, fica aqui que hoje a gente vai falar sobre rendas fixas e fundos de investimento, como colocar isso na sua declaração. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, a gente vai falar sobre essa parte da declaração que é a declaração da renda fixa e dos fundos de investimento. É uma parte da declaração que é muito simples, mas às vezes gera algumas dúvidas, dá um receio de às vezes a gente não tá colocando tudo que seria necessário, e é por isso que a gente tem esse vídeo aqui para falar sobre isso. Se você quiser depois um outro vídeo falando de outros pontos da declaração, como por exemplo a renda variável, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo falando disso. Então, bora para a tela? Esse daqui é o programa da Declaração Anual de Imposto de Renda de 2024. Já foi lançado o programa, porque já começou o período da declaração. Tem a possibilidade de fazer pelo site online, de fazer pelo computador, ou pelo celular, pelo aplicativo. Eu gosto mais de fazer com o programa, então eu baixo, instalo e uso o programa. Aqui, essa é a primeira tela, que se você fez, por exemplo, a declaração do ano de 2023, se você já tinha que fazer naquela época, você pode iniciar importando ela. Isso é muito bom para garantir uma consistência entre as suas declarações. Se você tiver a conta nível ouro ou prata do Gov, também tem a opção dessa pré-preenchida, que ano passado foi a primeira vez que teve e eu gostei muito. A minha intenção é usar ela de novo, mas se você não tem nenhuma dessas duas opções, você vai lá e inicia a declaração em branco. Aqui eu tô colocando um CPF aleatório, na verdade, acho que inexistente, para falar a verdade, só pra gente colocar aqui, porque você precisa preencher isso antes de começar a sua declaração. Então, depois que você faz isso, você vai ter aqui as opções, as coisas que você pode preencher para sua declaração de imposto de renda. Então, vai ter aqui, por exemplo, para você preencher seus salários e vai ter a parte para você preencher os seus investimentos. Nesse caso aqui, focando na renda fixa, tem 3 fichas que a gente pode ter que preencher. Então, o primeiro deles é o bens e direito, que aí a gente vai ter que preencher. E aí, além disso, tem a parte de rendimentos isentos ou rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, dependendo de qual for o seu investimento ali, de como o seu investimento também te paga algum retorno. E aí, eu vou abrir aqui um informe de rendimentos para a gente ver junto ao que são as informações que se tem aqui. Então, aqui a gente tem esse primeiro grupo que é sobre bens e direitos. Então, primeiro você está informando quanto você colocou de dinheiro seu nos investimentos. E aí você vai ter que especificar mais ou menos bem ali a categoria, o grupo, a gente vai passar por isso. E aonde foi colocado esse dinheiro, em qual CNPJ, em qual empresa foi colocado. Depois, você também tem essa parte de declarar os rendimentos. Então, tem aqui também a parte de rendimentos isentos e não tributáveis ou rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Esses nomes sempre vai ter em todos os informes de rendimento que você tem que pegar dentro da sua corretora, de todas as suas contas de corretora e conta de banco. Você precisa, ou você vai receber por e-mail, ou você precisa realmente baixar isso e procurar ali no site da corretora e baixar. Mas eles vão entregar essa parte da renda fixa, é muito simples, porque você só precisa colocar aquilo que está declarado aqui da forma como está. Em renda fixa, eu tenho que escolher o grupo 4, aplicações e investimentos, e depois ou eu escolho o grupo 2, se são títulos públicos e privados sujeito à tributação, ou eu escolho o grupo 3 de títulos isentos de tributação. Aqui na descrição, ele vai inclusive especificando. Esse aqui é IDTVM tributado, então ele vai no grupo 4, código 2. Esse aqui é isento, então ele vai no grupo 4, código 3. E aí a gente tem que registrar
tanto a situação de final de 2022 quanto a situação de final de 2023. Se você está escolhendo pela pré-preenchida, ele normalmente já vai vir com os dados do ano anterior, né? Nesse caso, dezembro de 22. E aí, então, a gente vai aqui na parte de bens e direitos, que era essa ficha que a gente tinha que preencher. A gente vai em novo, e aí, então, como a gente viu lá, a gente tem que ir em grupo 4, e aqui embaixo, escolher grupo 2, por exemplo, né? Sujeito à tributação. Nisso, eu vou pegar esse CPF aqui, vou colar ele aqui, vou colocar, inclusive, a descrição que ele está me sugerindo, e vou colocar aqui como situação, né? Em dezembro de 2022 era R$ 4.000,85. E em dezembro de 2023 passou a ser R$ 3.000. E aí, se eu não tivesse, por exemplo, aplicado mais nada, se eu não tivesse mudado nada, eu também podia clicar em repetir e aí ele ia colocar aqui em dezembro de 2023 o que era o de dezembro de 2022. E aí, eu clico em OK. Então, aqui eu já falei quanto que eu teria de patrimônio ali investido nesse tipo de investimento específico. Para a parte de fundo de investimento, a gente tem também a especificação. Então, aqui tem, por exemplo, falando que eu tenho que escolher o grupo 7, fundos, e depois o código 1, fundos de investimento sujeito à tributação periódica, que tem a parte do come cotas nesse investimento. E aí, aqui também já tem o dado do CNPJ, a descrição e os valores que eu tenho que colocar. E então se preenche da mesma forma aqui no programa. Eu vou lá em novo, escolho o grupo 7, fundos, o código 1, que é o de fundos que tem come cotas. Eu gosto de vir e simplesmente copiar e colar o CNPJ com a descrição e coloco o valor. Antes era 0 e agora é 422,20. E aí, nesse caso, eu dou OK. E essa parte aqui de bens e direitos, tudo eu vou repetir mais ou menos assim. Então, o seu informe de rendimentos, nessa parte, ele já deixa muito claro o que você tem que fazer, qual categoria tem que escolher. É bem simples. Agora, a gente tem que aqui escolher a parte dos rendimentos. Então, eu tenho que falar para a Receita, primeiro nos bens e direitos, quanto que eu coloquei, e na parte de rendimentos, o quanto que isso já me pagou de algum retorno. Então, ele já especifica. Então, por exemplo, eu tenho que ir lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, e na parte de renda fixa eu vou ter que escolher o código 12, que são rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, LCI, LCA, CRA e CRI. E aí, a mesma coisa, então, eu vou aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, vou em novo, escolho o código 12, e aí aqui já especifico CNPJ da fonte pagadora, eu só preciso copiar e colar. Nome da fonte pagadora já veio aqui diretamente, mas se não aparecesse, valeria a pena, né, colar. E aí aqui eu tenho que falar esse valor, R$ 352,43. E aí eu tenho que fazer isso novamente para esse outro. Para cada uma das fontes pagadoras diferentes, a gente tem que fazer de novo essa operação aqui de incluir o dado, o valor, o CNPJ e o nome da fonte pagadora. Ainda vou fazer aqui um de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, para dar o exemplo aqui também. Então, tem aqui o código de renda fixa, seria o código 6. E com isso, eu vou aqui, então, nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, clico em novo, ou escolho a opção 6, coloco o dado da fonte pagadora. Nisso, ele já preencheu também, de novo, diretamente o nome da fonte pagadora, mas se não preenchesse, eu iria colar. E aí, aqui, eu pego esse valor aqui, 22,09. Nesse caso aqui, porque são dois pagamentos da mesma fonte pagadora, eu poderia até mesmo fazer o somatório e colocar esses dois valores juntos.
mas eu também posso colocar separado. E aí eu considero que corre menos o risco de eu errar se eu colocar separado, porque aí eu não tenho que fazer nem o cálculo, eu só preciso copiar e colar. Então eu prefiro fazer dessa forma, e aí faria de novo, né? Então aqui eu clico em OK, e aí clicaria em novo, e aí por diante. Então toda essa parte de renda fixa, seja isento de imposto, seja tributável e de fundo de investimento, é muito simples, tá tudo escrito ali no informe. Eu espero que aqui tenha te ajudado a deixar isso mais claro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo também depois. Obrigada, investidores, e até a próxima.